Era novamente aqui no canal fazer outro react, mas antes de começar, primeiro inscrição é meu canal de rap. Se eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, rap do Kuririn para Android 18. Quer saber como ficou esse som? Vendo primeira inscrição com versões. Se gostar, já se inscreve, ajuda nós a bater a meta de 2K. Achamos uma essa meta. Vamos aqui para o canal do Psicologia dos Animes, que ele lançou aqui, ó, Sukuna, o monstro sem culpa, Psicologia Jujutsu Kaisen. Já vamos ler aqui, ó. Na lei, um homem é culpado quando viola os direitos dos outros. Na ética, ele é culpado só se pensar em fazê-lo. Caraca, é bem complexo isso, né? Na lei, o homem é culpado quando viola os direitos dos outros. Na ética, ele é culpado só se pensa em fazê-los. Eu sou Rafael, psicólogo, e muitas vezes a culpa é companheira de uma boa consciência. Hoje a reflexão é sobre o rei das maldições, Ryomen Sukuna. Tem spoiler de todo o anime de Jujutsu Kaisen. Vamos lá. Roda o anime. Insano homem. O Rei das Maldições, um dos personagens mais sádicos dos animes. Aquele que não parece sentir amor, nem empatia, nem compaixão, além de ser extremamente egoísta e de uma natureza que ama a crueldade. E parece que isso traz algumas formas de vantagem para ele. Ele não passa pelo sofrimento psicológico que muitos outros personagens da história acabam por passar. Geto sofreu bastante para mudar e transformar seu pensamento. Gojo sofre com sua solidão. E Itadori sofre muito justamente por causa da sua alta empatia. Porém, para o Sukuna, tudo parece ser mais fácil. Afinal, não existe o outro no mundo dele. Existe apenas ele e nada mais. Até maldições como o Jogo e a Hanami têm ali algum grau de empatia, uma empatia seletiva pelos seus semelhantes. Talvez até o Mahito tenha um pouco. Difícil. Mas o Sukuna, não. E talvez essa seja a chave dele ser o Rei das Maldições. E o Sukuna vai encarnar logo no Itadori. Sua dualidade como protagonista de Jujutsu Kaisen é sensacional, porque os dois opostos coabitam no mesmo corpo. Os outros servem apenas para diverti-lo, nada mais do que isso. Sukuna acha fútil a guerra entre humanos, maldições e feiticeiros. Quando uma lágrima cai dos olhos de Jogo, Sukuna fala que jamais entenderia aquilo. Ele não sente culpa ou empatia por ninguém. E podemos dizer que uma falta de empatia está ligado bastante com o narcisismo. Muitas pessoas narcisistas, que parecem não ter empatia por outros humanos, podem expressar enorme compaixão por seus animais de estimação e podem expressar abertamente empatia por uma criança triste, por um animal ferido. Na verdade, é sempre mais fácil ter empatia por pessoas em situações vulneráveis e por animais indefesos. Podemos dizer que não existe nada de especial nisso. É normal para nós, seres humanos. Seja narcisista ou não, nossos cérebros simulam os sentimentos daqueles que nos cercam. Essa capacidade de imitar inconscientemente os sentimentos do outro nos permite reconstruir dentro de nós o que as outras pessoas podem estar vivenciando. Agora, se importar com isso, aí é outra história. Sukuna não se importa. Sukuna não sente culpa. A culpa é uma forma de reconhecer que não vivemos a nossa vida exatamente pelos nossos valores e padrões. A culpa, na melhor das hipóteses, é uma oportunidade para reconhecer e corrigir erros. Muitos pesquisadores vão dizer que a culpa às vezes pode ser um sentimento inútil, pois não precisamos nos sentir mal conosco para tomar ações corretivas. E a culpa poderia contribuir para ter um comportamento improdutivo. Pensa num cenário onde você faz algo que você sente que não deveria ter feito. Por exemplo, você está na dieta e você comeu algum chocolate. Durante o resto do dia, você se sente culpado, batendo em sua mente por ter violado sua dieta. Quanto mais pensamentos negativos você tem sobre si mesmo, mais culpado você se sente. E maior a probabilidade de comer mais para viver de acordo com sua autopercepção. Entende? Sukuna está imune a isso. Ele não se arrepende porque ele faz exatamente o que quer em cada momento. E isso pode ser uma vantagem. Por isso que o famoso termo e transtorno, chamado psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, caberia bastante nesse personagem. Muitos psicopatas têm dificuldade em prestar atenção em coisas que não são úteis para servir seus próprios objetivos egoístas. Então você pode pensar que eles simplesmente não estão cientes das emoções dos outros devido à falta de atenção. Os psicopatas também apresentam outros traços ligados à baixa consciência emocional, como impulsividade e uma falta de pensamento mais reflexivo. Só que aí muitos estudiosos vão dividir a psicopatia em duas: psicopatia primária e psicopatia secundária. Pessoas com psicopatia primária poderiam ter meio que nascido assim. Em outras palavras, eles podem ter genes que promovem traços de personalidade antissocial, e nenhum evento específico pode ter feito com que eles começassem a agir da maneira que agem. Já a psicopatia secundária pode ser provocada por traumas de infância, como formas de abuso e negligência. Em outras palavras, tendências psicopáticas nesses indivíduos podem se desenvolver em resposta
resposta a eventos traumáticos como um mecanismo de enfrentamento. Apenas pontuando que a maioria das pessoas que sofrem abuso não se tornam psicopatas, obviamente, mas isso pode acontecer ocasionalmente. Indivíduos com psicopatia primária tendem a ser mais bem-sucedidos socialmente, implacáveis, manipuladores e suas respostas emocionais parecem atenuadas. Em contraste, aqueles com psicopatia secundária podem experimentar intensa emoção negativa, como raiva e frustração, mostram uma maior propensão a assumir riscos, comportamento impulsivo, pensamento de curto prazo e um comportamento criminoso e violento, e por isso muitas vezes acabam na prisão. Podemos dizer que o Sukuna está no espectro da psicopatia primária. Não vemos ele agindo com um comportamento mais impulsivo, pelo menos na maioria das vezes. É curioso que o Sukuna considera, dentre as suas maiores virtudes, o seu desprezo pelos outros, principalmente pelos mais fracos. É uma priorização completa de si mesmo. Ele vai fazer tratos e alianças apenas para se beneficiar disso e preservar sua vida, para continuar com seus prazeres. Isso parece ser muito fácil pro Sukuna, porque ele não tem mecanismos que ajudem a entender o outro, a se compadecer com o outro. Ele faz simplesmente o que ele quer. Ele é o rei do mundo das maldições e também é o rei de si próprio. Todos os seus desejos serão realizados. Ele tem esse poder de colocar os desejos dele acima de qualquer coisa, e sua falta de empatia ajuda ele a fazer isso. A empatia nos ajuda a nos conectarmos e ajudarmos os outros, mas como outras características, pode ter evoluído como um motivo egoísta, usar os outros como uma antena social para ajudar e detectar perigo. De uma perspectiva evolutiva, criar um modelo mental da intenção de outra pessoa é fundamental. A chegada de um intruso, por exemplo, pode ser mortal, então desenvolver sensibilidade aos sinais dos outros pode salvar vidas. Talvez isso não funcione muito bem pro Sukuna, que é um dos seres mais fortes desse universo. A empatia, como eu já falei aqui em alguns vídeos, é muito positiva para nós seres humanos. Criamos laços com elas, os unimos a grupos e isso nos dá uma chance maior de sobreviver. Porém, será se isso funcionaria pro Sukuna? Alguém que não precisa muito bem dos outros, entre aspas, porque ele precisa de um hospedeiro, ele precisou de alguém que libertasse ele. Estudos de neuroimagem sugerem que indivíduos que exibem consistentemente comportamento agressivo e violento, incluindo crianças que prejudicam animais, mostram atividade diminuída na área do córtex pré-frontal do cérebro, uma área responsável pelas funções executivas e pela inibição do comportamento mais impulsivo. Ou seja, não necessariamente, se você tem uma menor empatia, traços de transtorno de personalidade antissocial, isso não te torna um criminoso. Apenas deixa você com uma dificuldade maior de entender a perspectiva do outro. Os psicopatas também apresentam função cerebral reduzida ao tentar ver uma experiência da perspectiva de outra pessoa. Os pesquisadores administraram uma tarefa enquanto eram feitos exames de ressonância magnética funcional em 94 criminosos, todos do sexo masculino, que estavam encarcerados, e testaram-nos quanto a déficits emocionais específicos. Déficits emocionais que o Sukuna parece ter. Os participantes desse estudo visualizaram imagens de duas pessoas interagindo, com uma forma obscurecendo as expressões faciais de uma delas. Os sujeitos foram solicitados a prever, a partir de duas opções, as emoções da pessoa que não conseguiam ver. As emoções alvos que eles poderiam escolher incluíam raiva, medo, felicidade, tristeza e neutralidade. Aqueles que tiveram resultado alto para a psicopatia tiveram mais dificuldade com essa tarefa. E esses mesmos sujeitos apresentaram atividades cerebrais reduzidas em áreas do cérebro que são relacionadas à empatia. De fato, se o Sukuna estivesse na nossa realidade, ele poderia sim ser diagnosticado com esse transtorno. E isso poderia explicar o tanto que ele tem dificuldade em entender tais emoções que são, às vezes, bem simples de entender. E o transtorno de personalidade antissocial pode beneficiar, paradoxalmente, alguns indivíduos. Há uma variedade de fatores que podem contribuir para o sucesso de pessoas que possuem esses traços, incluindo inteligência, charme, diminuição do medo e ansiedade. Pessoas com traços psicopáticos também podem ter maior probabilidade de correr riscos e serem mais confiantes e decididas, o que podem ser qualidades valiosas em determinadas carreiras ou em situações. E talvez o mais importante que acontece com o Sukuna é o não medo, o não receio do julgamento dos outros. Apenas se preocupar consigo mesmo, talvez isso poderia ser uma desvantagem, visto que dependemos de outras pessoas. Porém, para o Sukuna, que literalmente não depende de ninguém, obviamente, pensando em um lado menos complexo, afinal, não sei como ele viveria em um mundo onde só existisse ele. Como que seria o Sukuna? Isso pode significar que aqueles com mais imunidade ao estresse e uma disposição para assumir riscos nas suas vidas pessoais e profissionais, apesar de esses serem indicadores de traços psicopáticos subclínicos, podem ter uma vantagem única para viver vidas bem-sucedidas, ou para dominar o mundo com seu poder, como é o caso do Sukuna. Dominar o mundo para o Sukuna seria basicamente realizar todos os seus desejos. Mas o Sukuna, ele tem empatia por uma pessoa, né? Quando ele enfrentou o Mahoraga, na luta contra o Mahoraga, aparece uma mulherzinha lá que tipo tá ajudando ele a se libertar o seu corpo, né? Ele até olha assim e fala, eu não sei como ele falou, eu vou falar assim, interpretar o que ele queria dizer. Ele, caraca, quanto tempo que eu não te vejo, né? Ela diz, os preparativos são conforme
o plano, tá ligado? Então, tipo, o Sukuna eu acho que ele tem um pouquinho de empatia, viu? Pelo menos com essa mulher, né? Que eu não sei se qual é o interesse dele, né? Mas ele pareceu. Ele deu até um sorrisinho assim, tipo, caraca, tipo, que bom lhe ver. Tipo aquela pessoa que você passa muito tempo sem ver e ela aparece, tá ligado? Não sei quem é aquela mulher, né? Mas convenhamos. A dúvida que paira na minha cabeça quando eu vejo esse personagem é se ele de fato sente o bem-estar, uma felicidade. Será que ele sente isso mesmo? Aristóteles foi um dos primeiros a reconhecer que existem duas maneiras de buscar felicidade. A primeira ele chama de eudaimonismo, em harmonia com o bom, eu e espírito, daemon, e a outra de hedonismo, voltada para experiências positivas, imediatas e autocentradas. Aristóteles optou claramente por um desses lados, o primeiro, o eudaimonismo, classificando a vida hedonista como primitiva e vulgar, e afirmando a vida eudaimônica como nobre e pura. O hedonismo praticado pelo Sukuna seria uma forma de vida onde você priorizaria os prazeres, principalmente os prazeres ditos como imediatos. O prazer é aquele golpe emocional de curto prazo e muitas vezes químico que nos faz sentir de uma certa forma em um determinado momento. Isso não é coisa ruim, porém, como muitos estudos mostram, não é isso que vai te deixar muito bem por um longo prazo, porque você se habitua a ele, ao prazer, e precisa de cada vez mais experiências para continuar criando o mesmo sentimento. Há uma palavra para isso chamada de esteira hedônica. O hedonismo encontra a ciência, o vício e a adaptação. Então o prazer que você sentia com algo pode se tornar monótono depois. Se o Sukuna gosta de causar catástrofes, em um momento ele ia se habituar a isso, precisando de cada vez mais estímulos mais catastróficos para satisfazê-lo. A recompensa futura da dopamina depende da recompensa anterior de dopamina, onde nosso sistema nervoso deseja mais do estímulo anterior. Isso leva a retornos decrescentes em nossa sensação de prazer com o mesmo estímulo repetido, e uma queda de dopamina se você perder repentinamente o acesso a esse estímulo de recompensa. Por isso, quando trocamos de celular, não vemos graça no anterior, não compramos um celular que seja inferior a esse atual, porque nos acostumamos com ele. Isso explica porque pessoas que se viciam em substâncias desejam substâncias com níveis maiores ainda, para sentir o mesmo prazer de antes. Por isso, Sukuna é um personagem extremamente difícil de entender. Para nós humanos que temos vários mecanismos que envolvem ter empatia, ter compaixão, mecanismos que fazem a gente se colocar no lugar do outro. Podemos dizer sim que tudo para o Sukuna é mais fácil. Viver uma vida pelas regras de fato é bem mais difícil. Sukuna não entende o amor. Para ele é uma emoção que ele não pode entender, algo estúpido. Não podendo amar ninguém, isso também poderia dar a ele uma grande vantagem, visto que o amor pode nos colocar em uma situação vulnerável. Como diz o filósofo Luc Ferry, o amor a algo causa um grande sofrimento, visto que a chance de você perder aquilo é real e provável, o que causaria um grande sofrimento. Podemos dizer que o Sukuna jamais passaria por algo assim, porque ele não tem apego às pessoas. Obviamente, existe também um curso para isso, como tudo na nossa vida. Sukuna talvez nunca entenderia o que é amar alguém e os benefícios disso, mas também não enfrentaria a parte ruim de ter esse sentimento. Sukuna talvez nem saiba como ele vai se sentir depois de alcançar todos os seus objetivos tão curtos quanto das vidas que ele acaba tirando. Pedir para o Rei das Maldições entender os humanos é algo difícil. Humanos que têm um limite de vida, que têm que realizar todos os seus sonhos em um período tão curto de tempo, ao mesmo tempo que sofre e perde muitas coisas nesse processo. Sukuna jamais entenderia isso, e isso talvez seja uma grande sorte para ele. A teoria da gestão do terror dos pesquisadores Greenberg, Brzezinski e Solomon postula que, como seres humanos, estamos inerentemente conscientes da nossa própria mortalidade, e essa consciência desencadeia um medo fundamental da morte. Para lidar com este pavor existencial, procuramos formas de transcender a mortalidade, muitas vezes através de uma criação de uma imortalidade simbólica ou literal. Talvez o Sukuna, quando era humano, poderia entender isso, mas agora é praticamente impossível. Sukuna vive de acordo com seus próprios desejos e vontades. Os meios e desejos se tornam a mesma coisa em seu mundo. Ele é basicamente todos os 7 pecados capitais dentro de uma só pessoa. Ele não se sente mal por cometê-los. Não se sente culpado não significa que a pessoa nunca fez nada de errado. Na verdade, pode significar que eles não aprenderam a assumir a responsabilidade por seu comportamento. Por isso, não se sinta mal por sentir-se culpado por ter feito algo. Afinal, dentro desse sentimento se esconde uma das maiores capacidades do ser humano, que é o poder de se auto-observar. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Cara, esse personagem Sukuna, ele é foda, né? Ele é tirando toda essa complexidade aqui do vídeo, né? Sukuna é aquele vilão, tá ligado? Ele, tipo, se for pra matar, ele vai matar, tá entendendo? Mas ele sabe reconhecer, pelo menos ele sabe reconhecer, né? A força da outra pessoa que ele enfrentou, né? Ele reconheceu a força do jogo. E foi por isso que o jogo derramou aquela lágrima, que ele disse que já enfrentou várias pessoas, e ele se saiu como um dos melhores, apesar de o jogo não ter triscado nele, tá ligado? E ele foi lá e reconheceu a força do jogo, né?
E o jogo se emocionou com essa fala do Sukuna. Foi tipo o Madara falando pro Gaia: o Madara, no meu ninja mais forte, tá entendendo? Só que aqui é de um outro contexto diferente, né? O Sukuna lutando com o jogo disse: eu faço o que você quiser, se você conseguir me acertar. Infelizmente o jogo foi de racha pra cima, né? Contratação do Vasco. Aí o Sukuna simplesmente me meteu essa. Falou: de todos que eu enfrentei até hoje, você foi um dos melhores. E simplesmente o jogo, lágrimas. Por isso que tem essa fala, né? O que é isso saindo nos olhos? Apesar dele ser uma maldição, o jogo ele não entendia que aquilo ali era... Tipo, ele ficou emocionado com aquela fala do Sukuna, né? Vindo do Sukuna, do personagem Sukuna, o jogo se emocionou com aquela lágrima escorrendo nos olhos dele, só que ele não entendia. Aí o Sukuna vai e respondeu: infelizmente eu não tenho uma resposta para lhe dizer algo tipo desse tipo. E tipo, ele também reconheceu quando enfrentou o Gojo. Isso aqui já é um spoiler do mangá, né? Ele enfrenta o Gojo, não o jogo não, agora é o Gojo, e reconhece a força também do Gojo. Então, apesar dele ser esse cara marrento, desse cara fodão, foda, ele sabe reconhecer também a força de outros personagens quando ele enfrenta, né? E tem essa mulher também, né, que eu falei lá na metade do vídeo ali, né? Cara, o Sukuna é um personagem foda. Ele é vilão. Eu acho que ele é aquele vilão que não cairia no discurso no jutsu do Naruto. Se o Naruto viesse, eu já fui como você, ele só mandar aquele corte deles, aquele poder dele cortante e cortar o Naruto em pedaços. É isso aí. O Sukuna é esse personagem, é esse vilão. Esse vilão mesmo, foda. E não esquece, primeira inscrição no meu canal de rap para confere. Ajuda nós a bater a meta 2K, zoom essa meta, então ó, só vai e confere, tá bom? E até o próximo react.